Senhor, nós te agradecemos e essa é a sua palavra. Não é a minha, é a sua. E eu quero aqui compartilhar meu coração, compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado sobre o meu coração, sobre o coração dos meus irmãos. E assim a gente aprender juntos. Aprender o que o Senhor tem para ministrar sobre nós. E toma os meus lábios, toma tudo, porque eu não quero falar nada que venha do Rodrigo, mas tudo que vem do Senhor, eu tô completamente sensível ao que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Tudo que for precisar ser dito, o que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. E nós queremos aqui aprender, Jesus. Então, esse culto de ceia é um culto que precisamos de verdade nos analisar. É isso que o apóstolo nos ensinou. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Então, Pai, é isso que eu oro, é isso que eu declaro, em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Amém. Queridos, opa, eu estou agarrado aqui. Pronto. Eu já falei sobre esse assunto um tempo atrás. Eu acho pertinente falar de novo sobre esse assunto. Principalmente também depois da palavra que foi ministrada domingo passado. Quem estava aqui? Irmão, quem não ouviu essa mensagem, vai lá no canal da igreja e escuta, porque os princípios de uma vida de oração faz com que o seu fogo nunca apague. Tá? Então, vai lá, porque é muito bom. E hoje eu quero falar, assim, tentar ser mais breve possível. A gente vai falar sobre entendendo a importância da maturidade. Porque se você já pegou o princípio de oração, se você já pegou dentro de você o princípio de uma vida de oração, porque, queridos, maturidade não é algo... Eu li uma frase que eu achei interessante. Maturidade não tem a ver com quantas velas você já soprou para apagar no seu aniversário. Maturidade não tem a ver com quantas velas ou qual idade você tem. Porque, irmãos, tem gente que pode ter uma idade avançada e é uma criança ainda. E tem gente que pode ter 20 anos e já é um adulto. Ou pode ter 25 anos e é uma criança em vida. Então, não é verdade? Mas o que faz a pessoa ser madura é o nível de experiência que ela deixa de ser tratado. É como você passa pelas situações. Isso faz você ficar maduro para entender algumas coisas. Está comigo ou não? Né? Não tem momentos que você fala assim, meu Deus, vou morrer com a situação, não é verdade? Mas de repente você passa por ela, passa ou não passa? E quando vem outra, você fala assim, uau, cara, não, achei que ia ser ruim, mas tá legal, não é, que você amadureceu. Não é isso? Porque lembra que meu pai disse aqui, lembra que meu pai falou o seguinte, quantas vezes ele já leu Salmo 23? Quem lembra? E ele foi ler o Salmo 23 e ele entendeu que o Salmo 23 não é um salmo de exaltação, é um salmo que eu sento na mesa e perdoo o meu inimigo. Não é verdade? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da maturidade. Por que a gente precisa alcançar essa maturidade? Porque, irmão, se eu não alcanço a maturidade, eu não alcanço a herança. Você pode repetir comigo? Se eu não alcanço a maturidade, eu não alcanço a herança. Amém? Então vamos lá. A gente falamos de herança, certo? Até lá, coloca para mim Romanos 8, a partir do verso 15. Agora, a gente vai entender a maturidade, mas por que a gente sabe da importância da maturidade? O que eu quero alcançar com a minha maturidade? A minha herança. Tudo bem ou não? Tudo bem? Porque herança, irmãos, herança é algo que no mundo espiritual é muito forte para a gente. Você vai entender isso. Mas a herança é para os filhos. Sim ou não? Por exemplo, eu já disse aqui, né, uma vez, o Gil tem uma herança. Ele vai deixar para quem? Para o pastor da igreja.
Hã? Não, a filha já entrou aqui em ação aqui. Então, a herança, quem vai ser essa herança do Gil? Hã? Quem que vai ser essa herança de um pai? Quem está comigo? Por que a importância da maturidade? Para a gente conseguir, de verdade, tomar posse da herança que o nosso pai já nos deu. Você sabia que você já tem herança? Você sabia que você já tem herança? Agora, a minha pergunta é, se a herança é para o filho, por que você não acessou a herança ainda? Não é verdade? Então, repete comigo, herança é para os filhos. É dos filhos, está comigo? Romanos 8,15, porque é o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos, e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês o quê? O que o Espírito torna vocês? E pelo poder do Espírito dizemos com fervor que é a Deus o quê? Ou Abba? Consegue colocar na versão NAA para mim? Verso 16. Olha que legal. Olha que bacana. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos o quê? Está comigo? Verso 17. Saiu daí? E se somos filhos, somos também o quê? Se somos filhos, somos o quê? Tem herdeiro aí? Então pergunta comigo, por que a gente fica meio tristinho? Chateadinho? Já viu? Quem foi, irmão? Aí tá lá pra... Amém, irmão. Eu também passo prova, tá comigo ou não? Mas ao mesmo tempo sou feliz, porque eu sou o quê? Vamos lá? Herdeiros de Deus e o quê? Co-herdeiros com... E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos o quê? Você está comigo? Herança é para quem? Para os filhos. Porque o que testifica de nós que somos filhos? O Espírito. Porque esse Espírito que faz você clamar o quê? Abba, Pai. Esse Espírito te convence que você é filho. Não é o pastor da igreja que te convence. Eu não posso convencer você de nada. É o Espírito que te convence do pecado. É o Espírito que fala, testifica com você que você é um filho e uma filha de Deus. E como filhos temos que entender que nós somos coparticipantes da herança. E qual é essa herança? Qual é essa herança? Irmãos, vem comigo. Voltando aqui para a herança natural. Se um pai morre, irmãos, dizer uma coisa, vai ter que ser dividido, sim ou não? É ou não é? Não, a herança natural, entenda isso, é dividido em partes iguais, sim ou não? 10 mil para Ellen e 5 mil para o Emerson. Amém, amém. Ah, glória a Deus, né? Aleluia. O que vem é lucro para nós. Mas você compreende assim, você fala assim, dividido igual. Agora, irmão, qual que é a diferença da herança espiritual? Não há divisão. O que o Senhor deu para Jesus é nosso também, tudo. Você consegue entender isso? Deus não vai falar assim, ó, 10% da sua unção para Ellen, mais 10% para Raíssa, mais 5% a unção de evangelizar para o Emerson,
Irmão, a herança espiritual, sabe o que é isso? Tudo que é dele é teu. Vamos entender isso com o versículo de 1 Coríntios, por isso que eu li esse versículo antes. Agora, 1 Coríntios capítulo 3, verso 21 a 23. Olha isso. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo bem? Rodrigo pode dar nada para vocês. Amém? Meu papel como pastor é levar vocês para o Santo dos Santos. Ensinar que vocês também podem. Amém ou não amém? Então não se glorie em quem? Não se glorie nos homens. Porque, irmão, se tem uma coisa que as pessoas fazem é depender do homem. Sim ou não? Mas sabe qual é o problema? Porque quer viver na lei. A gente vai chegar lá ainda. Olha agora. Irmão, lê para mim essa frase aqui. 1, 2, 3. Porque tudo... Não se glorie nos homens. Paulo falando. Porque tudo é de vocês. Irmão, você está entendendo o que está sendo falado aqui? Em nome de Jesus, de verdade. Que o Espírito Santo de Deus traz revelação no seu coração. Porque, sabe o que está acontecendo? Irmãos, eu não tenho problema com dom, amém ou não? Eu não tenho problema se as pessoas revelam, não tem problema, porque Deus ele faz isso, amém? Só que tudo que ele revela é seu também. O dom que aquele cara tem, que aquele profeta tem, que a gente às vezes quer ir atrás dele. É ou não é? Aqui não tem isso mais, amém, irmãos? Mas assim, é uma verdade. Você viu, irmão, vai ter um homem abençoado, aleluia. E todo mundo corre para onde? Né? Vamos lá. Não, irmão, sabe o que está falando aqui? Ei, esse homem que é abençoado está falando assim, você também é abençoado. Tudo que ele tem também é seu. Olha o que está escrito aqui. Portanto, ninguém se glorie nos, porque tudo é de... Tudo é seu também. E agora, como que a gente vai caminhar? Como que você vai decidir caminhar na sua vida? Não é uma decisão minha. Tá bem? Tudo bem? Vamos continuar? Próximo versículo. Seja Paulo, seja Apolo, irmão. Se você ler o capítulo inteiro, você vai dizer que você vê que um estava dizendo que era Apolo, o outro estava dizendo que era de Cefas. Quem lembra desse versículo? Todo mundo a igreja de Corinto estava dividida. Aí Paulo ele veio para quebrar tudo. Paulo já veio falar, tudo é seu, seus abençoados. Por que vocês estão aí? Ah, não, eu fui batizado. Ah, não, eu sou do Juninho. Ah, não, eu sou do Tiago. Ah, eu sou do pastor. Nossa, olha. Irmão, aí Paulo veio e quebra tudo. Você pode ser carnal. É isso que ele falou para a galera. Para a igreja. Vocês são tudo carnal, tudo criança. Aí a gente vai entender a importância da maturidade para alcançar as coisas. E Paulo ele vira e fala: não se glorie nos homens. Tudo é seus também. Paulo está falando: a unção que eu recebi, vocês podem receber. A revelação que eu tive, vocês também podem ter. Aí ele fala: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo. Seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é. Meu Deus! Seja que o Senhor deu para Paulo, seja que o Senhor está usando o Apolo, seja que o Senhor está usando o Cefas, seja que o Senhor está fazendo o mundo, seja que o Senhor está fazendo a vida ou na morte, tudo é nosso. E vamos do céu. Irmão, até as coisas futuras. Até as coisas futuras já é seu. O que você planeja? O que você quer? Mas o que você quer vai glorificar a Deus? É seu. Aleluia. Chega da Rarabaxé.
Verso 23. O que nos aguarda aqui agora? E vocês são de? E Cristo é de quem? Paulo, ele fez um monopólio, falou assim: ei, não tem a ver comigo, não tem a ver com Apolo, não tem a ver com César, não tem a ver com ninguém, tem a ver com ele. Porque nós somos dele e ele é dele. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Você não é dono de nada, ele é dono de você. Isso é atingir um grau de maturidade. Porque enquanto há briguinhas internas, o Senhor está querendo saber quem está comigo. Enquanto a gente está brigando e querendo ter razão, o Senhor está perguntando quem realmente está comigo. Ou você continua sendo de Cefas, ou você ainda continua sendo do pastor Rodrigo, ou você ainda continua sendo da IAC, ou você continua da Assembleia. Não, eu quero saber quem está comigo, o Senhor está perguntando. Porque a única bandeira que a gente tem que levantar é a bandeira do Evangelho do Senhor, o Evangelho completo, aleluia. Vocês estão aí? Quem está entendendo? Então a gente tem que entender que herança é essa que o Senhor deu para nós. Que herança é essa, raiz, que a gente pode ter. Porque quando fala de herança, a pessoa já quer pensar em dinheiro. Não tem nada contra dinheiro, irmão. Está comigo ou não? Dinheiro é demais, é uma benção. Ajuda a gente a comprar açaí, irmãos. Comer picanha. Não olhe para o lado agora, aleluia. Ouvi um glória a Deus tão encorpado aqui, irmãos, porque é demais, sim ou não? É bênção. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro gera maldição, não é o dinheiro, irmão. Então a gente tem que saber entender as coisas. Quantos querem ser próspero, diga amém? Eu também, então é nós. Aleluia. Só que, se é a herança dos filhos, a gente tem que entender, como que eu faço para ser filho? Se eu dizer uma coisa, espero que isso não agride você por dentro. Você não nasce filho de Deus. Ah, pastor, né? A gente não fala que é assim, também sou filho de Deus, também preciso comer, não é? Quem já viu alguém falar isso? Não é? Só que assim, irmãos, não é porque, entenda uma coisa, não é uma classificação para dizer que Deus não ama. A gente tem que ter maturidade para entender isso, está comigo ou não? Não é uma classificação dizer assim, Deus não está nem aí. Não. Deus, ele ama todos, amém ou não? Agora, como é que a gente sabe que alguém é filho? Agora a gente vai ler João 1. Porque assim, é a herança dos filhos. Mas a gente tem que entender como que eu faço para ser filho. Já está aí, está rápido o negócio aí. Vamos lá. João 1, 11. Isso, João 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ou seja, Jesus veio para quem? Para Israel, para o povo judeu. O que aconteceu com o povo judeu? Não receberam, tudo bem ou não? Próximo. Mas a todos quantos, está escrito na Bíblia isso aqui, irmãos, João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos, a saber, aos que creem em seu. O que é o verso 3? Coloca para mim. Eu coloquei aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... Agora aqui está falando o quê? Né? Coloca no verso anterior para mim. E pode deixar, isso, obrigado. Por tudo que receberam, ou seja, por isso que nós precisamos confessar Cristo como o único e suficiente Salvador. Por quê? Porque todo o Evangelho e toda a Bíblia se converge em Jesus. Tudo se converge em Cristo. O Antigo Testamento começa a falar e apontar para Cristo. Porque quando você olha Abraão sacrificando o seu filho, é a simbologia de Jesus, Deus sacrificando Jesus.
E Deus não deixou ser consumado na vida de Isaac, que era o filho de Abraão, que o Senhor pediu para ele matar. Não foi consumado porque o Senhor, ele já sabia, peraí, não é ele que vai morrer pelo mundo, é o meu filho. Então, a gente percebe que se a herança é do filho, eu preciso ser filho. Eu preciso entender como que eu faço para ser filho. Se você aceitou o Senhor, glória a Deus, queridos. Mas tem que o receber, tá vendo aqui, ó? Quantos receberam o Deus de poder, é Ele que dá. É por isso que quando você aceita Cristo, quem já aceitou Cristo aqui? Então pensa numa coisa comigo, quando você aceita o Senhor, automaticamente no mundo espiritual, o teu espírito é ligado. Porque antes de você confessar Cristo, nosso espírito estava desligado. Porque o homem é feito corpo, alma. É isso que nós somos, corpo, alma, espírito. E quando nós não confessamos Cristo, nós somos corpo e irmão, corpo e alma vivendo só. É misericórdia mesmo. Porque a alma, ela sempre quer comandar tudo. Ela quer ter direito. A alma quer mandar. A alma quer tomar decisões. A alma quer fazer tudo que não presta. Por quê? Porque é a natureza adâmica que, infelizmente, nós herdamos no Jardim do Éden. A alma. Agora, quando você levanta a mão e fala, meu Deus, eu preciso desse Jesus. Porque, querido, não é vestir uma religião. Não é vestir, sabe, uma coisa que fala agora, eu nem se fala, eu sofri uma conversão. Mas por quê? Porque quando o corpo e a alma tá só ele, você está indo numa direção, tudo bem? Só que quando você entende que você precisa de Jesus e confessa a Ele, o seu espírito é ligado. E quando o seu espírito liga, as verdades começam a vir dentro de você. Se você está indo por um caminho, você se converte, você vira 180 graus e fala, agora não é mais esse caminho, agora é outro. Vocês estão comigo? Então, querido, por isso a importância de entender isso. Porque só essa herança quem é? Porque tudo é seu. Tudo é nosso. Repete comigo, tudo é nosso. Vira com um airzinho aí pro seu irmão que está do lado, menos de massa, que fala, tudo é nosso. Aleluia! Tudo é nosso! Seus aqui só estou falando com pessoas que levantaram a mão e aceitaram o Senhor como seu Salvador. Ei, tudo é seu! Mas quando que isso acontece? É o novo nascimento em João capítulo 3, Nicodemos. Quem está comigo? João 3, 3 ao 7. Olha o que diz a Bíblia. Versos, isso, 3, certo. Vendo Jesus respondeu, em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver. Próximo. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Próximo. O que é nascido da carne é? O que é nascido do Espírito é o quê? Por isso que precisamos nascer, irmão. Uma coisa é ter um nascimento natural. O nascimento natural só prova a sua filiação natural. Só. Agora, o nascimento espiritual, ei, já prova que você já não é mais qualquer pessoa. O nascimento espiritual, o nascer de novo, já mostra de quem você é filho. Porque foi para isso que nascemos. Nascemos para receber algo do Pai. Obrigado, filho. Nascemos para ter relacionamento com o Pai. É por isso que o Senhor ensinou a gente sobre a oração do Pai Nosso, domingo passado. Nascemos para ter relacionamento com Ele. E só tem relacionamento com o Pai quem é? Irmão, por exemplo, você é minha filha?
biologicamente? Você é minha filha, Raíssa? Não. Você tem relacionamento com quem? Comigo? Com quem? Seu pai. Como é que eu vou exigir da Raíssa relacionamento comigo de filha? Eu posso fazer isso com ela? Hã? Não. Mas e o pai dela? Hã? Ótimo. Você sabia que, já foi falado isso aqui, nesse altar aqui, o seu relacionamento com seu pai e sua mãe pode refletir no seu relacionamento com o seu pai, Deus? E reflete muito, tá? Então, se você precisa liberar perdão, libera. Porque isso atrapalha. Se você não consegue ter uma clareza, procure isso. Porque você vai refletir isso no relacionamento com o seu pai. Porque toda vez que a gente falar aqui que Deus é o seu pai, você vai ficar chateadinho. Vocês estão aí? Amém? Vocês entenderam a herança? A herança é tudo, sim ou não? O que o Senhor conquistou? Tudo. Lembra uma música? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Olha só que lindo. Tudo que ele conquistou é meu. Tudo que ele conquistou é seu. Sabe? Então você consegue entender isso? Se uma pessoa compreende isso, querido, por que ela vai deixar qualquer coisa entrar dentro dela? Não brigamos por cargo, não brigamos por isso mais. Agora, quem já leu nas embalagens, tem alguns produtos que está escrito assim: esse produto tem que deixar fora do alcance das... Não é verdade ou não? Remédio, deixar fora. Produto de limpeza. Quem já viu isso? Não, não é? Mas por que não pode, irmãos? Irmãos, dizer uma coisa. Só que quando aquela criança crescer, ela não vai precisar daquele remédio? Aí ela não pode pegar mais. Ou ela vai poder pegar? Mas por que ela vai poder pegar? Porque ela teve o quê? Maturidade. Ela sabe que ela pode pegar aquilo agora. Agora, por que os pais não deixam ele pegar? Mas ela não fica brava, criança? Por que, pai? Não posso pegar. Você é muito chato, pai. Mãe chata. Mal sabe que a mãe está protegendo o filho. Porque não pode pegar. E às vezes você fica brigando com Deus e Deus não vai te dar. Por quê? Você ainda é criança, o Senhor não pode deixar você alcançar agora. Se você alcançar agora, se você alcançar, você vai se perder, meu querido. Vocês estão aí? Porque tem herança que está fora do alcance da criança. Sim? Vocês estão aí? Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu não estou julgando se você é ou não é, porque eu não sei o único cara aqui, o único ser aqui, a única autoridade aqui que tem poder para medir você é Deus, o seu pai. Tudo bem ou não? Eu estou aqui orientando você, que em nome de Jesus, tem coisa que Deus não vai te dar, porque você não vai saber liderar isso. Quem já ouviu dizer que alguém ganhou na Mega Sena e ficou pobre? Hã? Aquele filho que tomou a herança do pai. E o que ele fez com a herança? Né? O pai morreu, tinha uma grande empresa, a empresa era um sucesso. Quando ele entrou na empresa, o filho entrou na empresa, o que aconteceu? Faliu. Por que isso acontece?
Então, meu querido, não vamos brigar com Deus. Você pergunta para Deus a sua idade primeiro. Vocês estão aí? Você que está assistindo em casa, pergunta para Deus a sua idade. Às vezes você pode se assustar. Porque às vezes, vou falar de mim, tá? Deus está falando com uma pessoa que tem 39 anos, só que para Deus eu tenho 10 anos ainda. Vocês estão aí? Porque, irmãos, a maturidade, ela precisa crescer, ela exige tempo. Repete comigo, crescimento exige tempo. Repete comigo, crescimento exige tempo. Porque, irmão, Hermes, você nasceu adulto? Não. Nasceu, Hermes, adulta já? Desse jeitinho assim? Você nasceu, senhora? Não? Não? Você nasceu grande já não? Imagina se fosse nascer grande. Oh, meu Deus do céu. Eu já fico pensando no meu esposo, meu Deus do céu, como é que meu filho seja tão grande? Que... Ei, sabe por que o Filho de Deus, ele veio ao mundo? Para ensinar a gente que a gente precisa passar pelo processo do tempo. Jesus, ele veio como um bebê. Ele cresceu 12 anos, ele estava já na sinagoga querendo ser doutor. Mas vai lá os pais pegar ele, ainda não é a hora. Por que que o Jesus, ele levantou e foi com a mãe e com o pai? Porque Jesus sabia que não era a hora de ele estar lá. Mas ele foi. Porque ele estava perdido e os pais esqueceram ele. Os pais esqueceram Jesus. Aí os pais voltam. Só que é interessante a resposta. Jesus fala, onde eu poderia estar mais? Senão na casa do meu? Eles procurando que nem louco. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu estou num lugar que como que vocês me procuram? Jesus, sabe o que Jesus falou para eles? Como que vocês vão me procurar aqui primeiro? Aonde eu poderia estar mais? Né? Aí Jesus, ele não ofende os pais. Jesus não faz nada. Jesus levanta e vai com o pai, porque Jesus sabia que aquele momento não era o momento do seu ministério. Só que ele estava lá já, vamos aproveitar a oportunidade. Vamos conversar um pouquinho. A Bíblia diz que todos ficaram maravilhados com o ensino de Jesus. Mas Jesus, ele simplesmente levanta e sai. Ele volta para a carpintaria, ele volta a ser quem ele era, o filho da Maria e de José. Porque ele veio provar os tempos. E quando chegou na idade de 30 anos, que é a idade que um sacerdote começava a ter o seu ministério, a ter o seu chamado, aí ele começa, chegado o reino de Deus. Mas, irmãos, vou dizer uma coisa, até antes de começar a pregar, ele foi para o deserto primeiro. Então ele mostra aqui, para chegar no nível que precisa chegar de Jesus, ele está falando para mim e para você, ei, saiba ser bebê, saiba ser criança, saiba ser adolescente, saiba ser um jovem. Passa pelo processo que você precisa passar. Mas se você chegou adulto, eu antigamente pensava como homem, pensava como criança, mas agora eu sou o quê? Pensava como criança, agia como? Mas Paulo disse, mas agora eu sou o quê? Eu sou homem. Eu devo agir como que agora? Irmão, a gente não vê isso acontecer hoje. A gente vê uma geração, de verdade mesmo, que não consegue honrar o que fala. Vocês estão aí comigo? Se está batendo, você pode dizer amém. Você está comigo? Porque a gente está falando, por que é a importância da maturidade? Porque, irmão, vou dizer uma coisa. Agora, eu vou ter que ler esse versículo. Meu Deus, minha hora já foi já. Tem que encerrar, irmãos. Chega, tá lá, cheira. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Será que eu vou achar? Jesus, me ajuda.
Esse versículo não estava para ser falado do Espírito Santo. Só que o Senhor trouxe a minha memória. E agora? Bom, está na Bíblia, tá bom? Está no livro de Hebreus. Está na Bíblia, tá? Há um versículo que diz o seguinte: que às vezes já era para você ser mestre. Tem gente que o tempo de cristão já era para ser mestre. E ainda nós temos que ensinar o beabá ainda. Eu acho que o tempo que a gente tem de cristão, irmãos, que a gente fala que tem de crente, já era para a gente ser mestre. Obrigado. Falei que estava na Bíblia, irmãos. Hebreus 5:12. Coloca aí, Tainá. Aleluia. Eu sabia que era livro de Hebreus, irmãos. Pelo menos eu localizei o livro, né? Hebreus 5:12. Pois quando já deviam ser mestre. Já deviam ser o quê? Mestre. Levando em conta o tempo decorrido. Ou seja, pô, quanto tempo você tem já? Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você tem ouvido o Senhor falar? Já era para você ter mestre. Agora, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento. Vocês estão aí comigo? Você está comigo? Porque eu quero que vocês acessem a herança. Agora, como que a gente tem que entender essas coisas? Porque crescimento exige o quê? Tempo. E quanto tempo você tem já, irmãos? Irmãos, quando eu falo assim, não é tempo na igreja, tá? Entenda isso. É o tempo que você aceitou o Senhor na sua vida. É o tempo que era para você, ó, já tá a galopar a cavalo já. Nossa. Já era você, meu Deus, já era dar o de flash. Já era para fazer alguma coisa. Rápido! O que está acontecendo? Por que você não acessou ainda? Não é porque, meu irmão, entenda uma coisa: a herança é sua. Não perde herança, você não perde herança. Está comigo? Eu acho que é o Spurgeon mesmo. Ele foi visitar uma irmã, uma senhora, na casa dela, estava um pouquinho enferma, velhinha, trabalhou tanto tempo na casa de um conde, lá. E ela chegou lá para visitar ela lá, tadinha, sabe, na casa humilde que ela estava vivendo. E conversando com ela, ele olhou, ele viu na parede uma carta, e aquela senhora não sabia ler. Ele viu um negócio estranho lá, assim, posso ver isso aqui? Ela toda humilde, pode ver, senhor. Pode ver, pastor. E ele pegou lá e começou a ver, ele percebeu que tinha algo diferente daquela carta ali. E ele foi levar, irmãos, aquilo lá era um testamento que o conde deixou para ela. Condições financeiras para morar, e ela estava desnutrida, irmãos. Ele foi visitar ela porque ela não tinha que comer, sabe? Pessoa desnutrida. E ela com uma herança para receber não sabia. E às vezes, irmãos, a gente está desnutrido espiritual. Sabe que tem uma herança e não sabe que pode tomar posse. Porque está esperando o pastor colocar a mão na sua cabeça e orar. Está esperando o profeta fazer alguma coisa, querido, fazer uma coisa. Quem se coloca na posição, você pode ser esquecido, mas Deus se lembra de você. Eu falei isso na cela aqui. Todo mundo esqueceu de Davi, mas ninguém sentou na mesa enquanto o verdadeiro reino chegou. Por que Deus pode chamar e escolher Davi a dedo? Porque Deus, ele viu que Davi chegou no nível de maturidade. Davi não ia se perder com a unção do rei. Ele recebeu a unção e voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. Ele não ficou se gabando. Abinadab
Ó, olha aqui escorrendo. Olha Abinadab, olha o óleo aqui escorrendo, ó. Nunca mais vou tomar banho. Ele levanta no outro dia. Ele faz questão de passar assim, brilhando, porque ele não lavou. Aquela unção, porque ele derrubava mesmo, não é? O negócio é tomar banho. Nem tomou banho. Aí ele passava assim, tudo brilhando, olhando. E galera, ó. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. O rei está passando. Bom dia. Dá licença que o rei vai tomar café agora, na taça celestial. Davi fez isso, irmãos? Não. Davi voltou para onde? Chama maturidade. Ele sabe o momento de agir. Ele esperou quem? Dá ordem, Deus. E Deus incomoda Jessé e fala para Davi: Davi, vai lá levar queijo para seus irmãos. Vai lá levar alimento. Quero saber a notícia. Queijo para os comandantes, para todo mundo lá. Manda comida para eles. E Davi, o que ele faz? Larga as ovelhas com alguém responsável. Porque todo aquele que é filho é responsável, irmãos. Vocês estão aí? Meu Deus. Lá vai Davi. Só que quando o pai enviou para um destino profético na vida de Davi. Ali começou o reinado de Davi. Porque ele estava indo para um grande desafio, que era Golias. Só que por que o Senhor moveu e colocou ele nessa história? Porque ele sabia que Davi já tinha maturidade para encarar o gigante. Sabe qual é o problema? As pessoas não têm maturidade para entender a grandeza de Deus. Quando vê o tamanho do gigante, foge. Quando vê o tamanho das dificuldades, fala assim: não vou conseguir. Então pergunta comigo, querido, quem você serve? Você está comigo? Então aí eu me movo, porque eu entendo quem Deus é. Porque todo filho conhece o pai. Vocês estão aí? Todo filho conhece o pai. Para encerrar, Marcos 4, 26, 29 a 29. Então assim, eu preciso acessar a herança. Irmão, se tem uma coisa que eu quero acessar, é a minha herança. Eu estou pregando para mim aqui. Porque, irmãos, eu não quero mais procrastinar o tempo. Eu não quero mais procrastinar o que o Senhor tem para mim. Não tem a ver com o que eu vou fazer na igreja, irmãos. Está comigo ou não? Não tem a ver com o que vai acontecer na igreja, tem a ver com o que vai acontecer comigo. Porque se acontecer com o Rodrigo, vocês vão ser tocados também. Porque tudo que o Senhor começa em mim, termina no corpo de Cristo. Então minha pergunta é: quando que realmente vai acontecer algo em você? Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que ele lança a semente na terra. Próximo. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como, não sabe. Próximo. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na... Olha só, olha o processo. Você planta, sim ou não? Olha o processo. Primeiro aparece a... E depois? Irmão, primeiro vai nascendo, uma plantinha, vai nascendo, vai crescer. Só que isso acontece da noite para o dia. Você planta hoje para colher amanhã? Não, meu irmão, é um processo. Maturidade é um processo. E você precisa querer passar por ele. Não adianta pular a fase, irmãos. Não adianta pular a fase. Por quê? Eu preciso estar pronto para onde o Senhor vai me colocar. Você está pronto? Se o Senhor te colocar hoje, aonde o Senhor quer te colocar, não é você, Ele quer. Você está pronto? Se eu fosse 3 anos atrás, se Deus me desse 1000 membros, eu tinha me perdido. Eu falo isso com muita naturalidade, assim, de verdade. Porque sabe o que é interessante? Para você entender seu nível de maturidade, você... Deixa eu ver, próximo. E quando o fruto já está o quê? Logo manda o quê? Cortar com a força. Porque chegou a hora do quê? Então não tem como você colher algo que não está maduro. Como é que o Senhor vai colher algo em você se não está maduro ainda?
O semeador já semeou. Ou não semeou na sua vida já? Hein? Vocês estão aí? Já semeou na sua vida, sim ou não? O Senhor já está semeando a palavra. Agora está crescendo o quê? Não é verdade? Porque Ele quer colher. Tudo que o Senhor planta, Ele quer colher, irmãos. Se Ele plantou algo em você, Ele quer colher o fruto que Ele colocou em você. Amém? Como podemos ver o novo nascimento? Irmão, eu vou falar algumas perguntas aqui. Você pega no seu espírito. Eu não sei se tudo isso aqui é seu. É para você. Para mim foi. Olha só. Você tem que responder essa pergunta aqui. Com que espírito falamos algumas coisas? Com que espírito? Olha a maturidade. Quando eu falo com que espírito eu falo, porque, irmão, às vezes a gente quer falar algumas frases, às vezes eu quero conversar com alguém, falar alguma coisa, minha pergunta é, com que espírito você está falando aquilo? Você está falando com o espírito da verdade ou está falando com a sua alma? Porque se você falar com a sua alma, deixa eu dizer uma coisa, cuidado, você pode ser bíblico e não estar com o espírito da Bíblia. Você pode dizer que está usando a Bíblia, mas não está falando no espírito que a Bíblia diz. Está comigo ou não? Você pode, porque a gente precisa matar o falso profeta que às vezes habita em nós. Existe um falso profeta que quer nos enganar. E esse falso profeta é a nossa alma, porque a nossa alma nos engana com as nossas vontades. Vocês estão aí? Com que espírito falamos algumas coisas? Agora, ó. Com que espírito postamos algumas coisas nas redes sociais? Porque hoje a moda é essa. Não é, gente? Com que espírito eu posto de verdade? Por que eu falo o que eu falo às vezes? Por que eu escrevo aquilo lá? Porque a minha alma está gritando? Ou porque de verdade o Espírito está me impulsionando a declarar aquilo porque Deus vai curar alguém? É diferente. Você está comigo ou não? Irmão, nós precisamos analisar isso. Isso faz de você maturidade. Amém? Quando somos confrontados, com que espíritos reagimos? Hein? Já foi confrontado alguma vez? Com que espírito você reagiu? Hã? Não é fácil não, irmãos. O mês de setembro foi um mês que o Senhor falou assim, é esse mês que eu vou saber o que está aí dentro de você. Deus fez isso comigo. Deus queria saber o que tem dentro. Irmãos, de verdade. Olha a outra pergunta agora. Porque, irmãos, quando eu falo ser confrontados, às vezes, irmãos, é necessário. Porque às vezes aquela verdade, ainda que doa, te liberta. Você não tem noção como eu fui liberto. Como eu fui liberto, Jesus. Como o Senhor curou a minha vida. Mas foi gostoso, irmãos. É amargo. Mas aí a Bíblia se cumpre. No começo é amargo, mas depois vira o quê? Vira sabor de mel. Aí fica prazeroso porque você entende o que Deus está fazendo. Aleluia! E depois de uma conversa, você consegue continuar amando? Hã? Eu até tomei café no outro dia. Você está comigo? E não é falsidade não, irmão, porque eu amo mesmo. Amém ou não amém? Não é aquela coisa assim forçada, irmão. Não. Então, isso mostra que o Senhor pode te dar herança, que o Senhor pode crescer, que o Senhor pode te dar qualquer coisa. Deus não vai te enriquecer se você hoje não sabe administrar R$1.000. Deus não vai te dar uma unção maior, porque você é legalzinho, bonitinho e prega bem, ou fala bem, ou canta bem. Não. Irmão, toda unção que é liberada, o Senhor libera quando existe um nível de maturidade, irmãos. Por isso que a gente tem que entender a importância da maturidade para você acessar. E você, como é que você fala assim, irmãos, é sério, eu vou falar isso com muito carinho mesmo. A Ellen tem 5 anos de ministério.
5, né? Depois de um ano, né? A gente vê o crescimento dessa menina, irmãos. Ou vocês não vê, pais, familiares próximos. É porque ela é melhor? É puxar saco, pastor? Não, porque eu não estou lá no quarto dela, orando com ela, não sei o que ela lê, não sei o que ela faz quando ela acorda, eu não sei se ela vai para a faculdade mesmo, se ela está enganando o pai dela, fingindo que está indo para o estágio, não está em nada. Não é verdade? Estou dando exemplo, então a gente não sabe. Então, assim, o que tem a ver? Não, dou direção. O que ela faz? Ela está buscando. Então, é isso que eu estou falando, gente. Vocês querem crescer? Então, se a gente orienta, nós estamos pregando e orientando aqui, qual que é o seu papel? O seu papel é pegar aquilo que está sendo dito e realmente praticar na sua vida. E começar a acessar a herança que é sua, não é minha. Você tem a herança e eu tenho a minha herança. E quando você acessa a sua herança e eu acesso a minha herança, o corpo é beneficiado, aleluia. Aí você vai ver a igreja crescendo, irmão. Aí você não vai ter tempo de ficar brigando, cara. Tainá, você está clicando errado aí, Tainá. Aí, ó, deu um pause na transmissão. Aí, ó, aí você fica achando defeito as coisas. Chato, você é chato. Você é chatonildo. Você é falta do que fazer. Nem sei porque eu estou falando isso. É falta do que fazer, gente. Não é comigo, não é verdade? Irmão, quem está fazendo uma coisa, não fica enchendo o saco, irmão. Vai cumprir a sua função, o seu propósito, aleluia. Eu não estou nervoso, gente, estou normal. Estou normal, estou pregando. Vou acabar, irmão, tem que ministrar a ceia, Jesus. Então, olha só isso. Como que eu saio de uma conversa? São respostas. Se precisa alcançar a maturidade, gente. Então você fica dói. Fala isso para mim. Ô, irmão, se você ouviu o que eu ouvi, você não queria nem ser crente mais. Com que espírito realmente você realiza a obra de Deus? Com qual espírito você realiza a obra de Deus? A gente precisa responder. Com que espírito eu realmente realizo a obra de Deus? Que verdade é essa? Porque se eu chegar e tirar você de um local, você vai ficar chateado por quê? Você está entendendo, não? Porque quando acontece algo que nos tira, e eu fico assim, que eu já disse aqui, quando tiraram o teclado de mim uma vez eu desviei. Então eu nunca realizei aquilo de tocar com o espírito da verdade. Eu estava praticando aquilo, ainda que eu estava sendo intenso e verdadeiro, mas aquilo virou meu Deus. E de verdade eu nunca glorifiquei a Deus de verdade. Eu estava me autoglorificando, porque aquilo me dava prazer. E quando você tira algo que dá prazer de alguém, como é que a pessoa fica? Como é que fica um viciado quando você tira algo dele? Ele quer te matar, meu. Faz sentido o que eu estou falando? Então, isso gera maturidade. É por isso que eu estou falando aqui a importância de ser maduros. Agora, eu gostaria que os músicos viessem aqui já. Tainá, para mim encerrar, só ler Gálatas capítulo 4. Aleluia. Quantos querem acessar a herança? Olha só esse versículo aqui. Os músicos vão se mover aqui e você presta atenção aqui. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, de nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de... Mesmo sendo, ou seja, irmão, só querendo dizer uma coisa assim, eu não sou melhor que você porque eu cheguei numa maturidade, tudo bem ou não? Não existe isso, tudo bem ou não? Eu quero que você chegue para que você acesse a sua herança, tudo bem ou não? É isso que eu quero. Eu estou acessando a minha, estou tentando acessar, eu quero amadurecer mais. Eu tenho que melhorar muito ainda, gente. Mas eu quero que vocês venham comigo. Porque se você acessar a sua herança, você vai acessar o seu propósito.
e o seu propósito, o corpo de Cristo é beneficiado. Próximo. Mas, olha só, o herdeiro não pode acessar a herança, mas está sob o quê? Tutores, curadores, até o tempo determinado por quem? Ei, o que o Senhor já deu é seu. Só que os tutores estão apenas cuidando de você. Só que você precisa logo passar de fase, tudo bem ou não? Você precisa logo entender e praticar os princípios de uma vida de oração. Aí você vai começar a acessar um lugar, de verdade, a começar a se mover espiritualmente completamente diferente. Aí você vai ver o que vai acontecer. Vocês estão comigo? Próximo versículo, deixa eu ver. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Próximo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Já chegou a plenitude do tempo, Ele já enviou seu Filho. Então já é para a gente acessar esse lugar, aleluia. Nascido, volto para aqui, nascido de mulher, nascido sob a lei, próximo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de... Ei, então é isso que eu estou querendo dizer para você, é seu. O Senhor, Ele já te adotou, e Ele quer de verdade fazer você acessar os lugares celestiais. Se coloque de pé em nome de Jesus.